Por que algumas micropigmentações não fixam? Esse é o nosso tema da nossa live de hoje. Sejam todas muito bem-vindas à nossa aula semanal. Eu sou a Kelly Mendes e te ensino a ganhar R$6.000 a mais através da micropigmentação de sobrancelhas. Meninas, hoje é um tema muito especial. Nós vamos falar por que algumas micropigmentações não fixam. Eu sei que é um tema, eu sempre recebo muitas dúvidas sobre isso. Deixa eu colocar aqui o nosso tema. Opa! Por que algumas micropigmentações não fixam? Eu sempre recebo essa dúvida. E eu postei também essa semana alguns casos que aconteceram comigo. Enquanto isso, meninas, já me falam se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem, pra gente poder continuar aí a nossa aula de hoje com um tema tão importante. E se acostumem aqui com a professora aqui mais frequente aqui, nas segundas e nas quintas. Às vezes pode ter alguma alteração, mas eu vou avisar vocês através dos stories. Essa semana eu tive 2 casos muito bacanas. Um de uma fio a fio que ficou super clarinha e outra que pegou super bem. Mas afinal, qual foi a diferença entre as duas micropigmentações? Porque as duas são fio a fio. Pele jovem, pele um pouco oleosa. Por que algumas fixam e outras não? Antes disso, a gente precisa entender, voltar um pouquinho mais atrás, né? E essa não é só uma live, isso daqui é realmente uma aula onde você vai aprender. E se você tiver também com essa dificuldade, com certeza você não vai ter mais essa dificuldade. Qual é a camada correta? E se acontecer da sua micropigmentação não fixar, não tiver da forma correta, você já vai saber como resolver. A camada correta da micropigmentação que nós vamos atingir, eu fiz até um desenho aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo levantar, que eu tô com o microfone aqui. Não sei se dá para ver aqui, tá meio longe. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Pera aí. Isso, acho que dá para ver. Ó, aqui é a nossa pele, Eu vou desativar um pouquinho os comentários para vocês conseguirem ver melhor. Aqui seria a nossa pele. Aqui é a epiderme, que é a camada mais superficial aqui da nossa pele. Aqui é a derme e aqui é a hipoderme, que é a parte onde tem a gordura, que é a parte que deixa a nossa pele ali mais macia. Mas qual camada é a camada correta que nós vamos trabalhar na micropigmentação? É a camada mais superficial da pele. Nós não podemos aprofundar. A camada correta que nós trabalhamos na micropigmentação, deixa eu tirar um pouquinho aqui do zoom. Tirar aqui um pouquinho do zoom. A camada correta que nós vamos trabalhar na micropigmentação é a derme papilar, que é bem superficial. Por isso que algumas pessoas treinam até em bexigas e outras coisas. A bexiga vai deixar a sua mão super leve. Aí seria outro treino. O que eu digo para quem está precisando aí suavizar um pouquinho a mão? Treinar em EVA, treinar em pele artificial. Por quê? Porque você vai ali, ó, dosando o peso da sua mão. Deixei até um tebori aqui, ó, para vocês verem, ó. Esse daqui é um tebori. Quando nós trabalhamos na camada correta, nós temos várias opções de agulhas. E isso também vai influenciar na fixação ou não. Você precisa acertar a camada correta para sua micropigmentação fixar, usar a agulha correta. Essa de cima é 0,18, essa de baixo é 0,16, que seria uma nano. Para nanopigmentação, nós utilizamos agulhas 0,15, 0,16 e para micro, fio a fio normal, nós utilizamos 0,18. Quando nós trabalhamos com shadow, nós trabalhamos com agulha 0,30. Então, tem diferenças.
aí no nosso procedimento e isso vai influenciar na fixação ou não da nossa micropigmentação. Então, quando nós falamos de que não fixou, pode ter sido vários fatores, por isso que você precisa analisar um todo, juntamente também com a sua ficha de anamnese. Quando nós falamos em tatuagem, que é uma coisa que fica mais profundo, nós trabalhamos na derme reticular, que a agulha vai ser implantada um pouco mais, como se fosse assim, ó, dá pra ver aqui, ó. A agulha vai entrar um pouco mais dentro da pele. Quando nós trabalhamos com a micropigmentação, vai ser só um pouquinho, seria mais ou menos assim, ó. É só a pontinha aqui, ó. Se fosse uma agulha, ó, nós trabalharíamos dessa forma, ou fio a fio, trabalhando e fazendo a implantação do fio levemente. Agora, a tatuagem, a agulha precisa penetrar um pouco mais, porque a tatuagem é fixa. Então, por isso que algumas pessoas ou fixam demais. Se você só encostar aqui, ó, a micropigmentação não vai ficar. Depois do período de cicatrização, ela não vai ficar quando você trabalha de forma muito superficial. Isso é muito importante, meninas, porque se vocês não conseguirem aí diferenciar a camada correta, vocês não vão conseguir uma boa fixação. O pigmento vai acabar saindo após o período de cicatrização. Então, trabalhar só aqui, ó, superficial, fazer só um risquinho, vai fazer com que a micropigmentação não fixe. Prove, mas é só isso que acontece? Não, são vários fatores. Eu vou comentar aqui com vocês 3 principais fatores. O primeiro é esse que eu já iniciei falando. Primeiro fator que vai fazer a sua micropigmentação não fixar: a implantação do pigmento na camada errada. Se você fizer a implantação muito superficial, ai, prof, eu gosto de fios bem fininhos e a minha cliente tem pele oleosa, então eu vou fazer os fios bem fininhos para não correr o risco de expandir, desse fio engrossar. Aí você acaba fazendo fios super fininhos na primeira camada de pele, bem fininho. Depois, essa micropigmentação, depois de 30 dias, provavelmente não vai ficar nada. Pode ser que fique só uma sombrinha. Mas, se for muito superficial, tão natural ao ponto de você nem conseguir enxergar direito, esses fios não vão voltar depois de 30 dias. Então, você acertar a camada correta faz total diferença. Nós trabalhamos na derme papilar, na micropigmentação. É a primeira camadinha ali, mas precisa penetrar levemente. Desta forma, se for ficar só aqui, ó, só encostando, a micropigmentação não vai fixar. Prof, mas como eu sei que tá na camada correta? A pele vai dando sinais que você está na camada correta. Por isso que eu falo que é tão importante você treinar tanto o movimento, a leveza da sua mão ali, tecendo os fios na sua cliente. Sim, nós tecemos, por isso que muitas pessoas colocam na bio artista, porque nós somos sim artistas, nós construímos ali uma sobrancelha onde não tem. Nós desenhamos fios, nós fazemos ali a shadow, que é como a minha aqui, ó. É como se fosse uma sombra, então isso é um trabalho artístico, então não tá errado quando você vê esses nomes, artista, é isso mesmo. Ó, então, quando fazemos muito superficial, não fixa. Esse é o primeiro motivo que a sua micropigmentação não vai fixar. Segundo motivo, que esse eu vejo muita gente errando também: a escolha errada da lâmina que você vai utilizar. Eu trouxe aqui para vocês verem 2 tipos, que é a 0,16 e a 0,18. Eu uso as duas, dependendo do tipo de pele. Quando é uma pele mais espessa, quando é uma pele mais grossa, uma pele oleosa, nós temos que fazer uma lâmina um pouco mais grossa, porque senão não vai ficar. Não vai ficar esses fiozinhos, a lâmina pode ser que perca ali a qualidade, que ela perca a afiação. Isso acontece quando você utiliza
a lâmina errada durante o procedimento. E o que acontece? Essa lâmina vai começar a enroscar, fazer um barulho diferente, porque aquele riscadinho assim, ele faz um barulho. Mas quando começa a enroscar, que alguma coisa ali está errado. A lâmina que você utilizou pode estar errada. Pode ser que a lâmina perca a fiação durante o procedimento? Pode. Se for uma pele muito grossa, você precisa utilizar 2 agulhas. Utilize uma na primeira passada e para a segunda, depois você vai fazer a saturação. E na segunda passada, você vai trocar essa lâmina. Preciso fazer isso em todos os atendimentos? Não, você vai sentindo ali. Se a lâmina for deslizando suavemente em todos os fios, você não vê ali dificuldade em fazer os fios ali, a lâmina tá fluindo de forma suave, você não precisa trocar. Você vai olhando ali como tá a sua lâmina, se tá fluindo bem, não precisa trocar. Mas começou a enroscar, tá com barulho estranho, você fez um fio, viu que não pegou muito bem, limpou, não sobrou nada, utilize uma agulha um pouquinho mais grossa. Por isso que você precisa ter várias opções de agulhas durante o procedimento. Eu sempre deixo vários tipos e você pode comprar, sempre tá comprando cores diferentes, Cada uma é uma espessura, então você não vai ficar se perdendo durante o procedimento, Tá vendo? Pega uma agulha mais grossa, com mais pontas aqui, que vai dar super certo. Pega uma lâmina com mais pontas, que isso vai facilitar muito o seu trabalho. Mas aí você precisa entender um pouquinho mais de pele, porque o segundo motivo da sua micro não estar fixando é porque você pode estar utilizando a lâmina errada. Cada tipo de pele requer uma lâmina diferente. Uma pele mais rígida, mais grossa, você precisa usar uma lâmina mais grossa para a gente conseguir ali, atingir a camada correta. Quando é uma pele mais delicada, mais fina, uma pele madura, uma pele extremamente ali sensível, você precisa utilizar uma agulha com menos pontas e um pouquinho mais fina. Isso vai fazer total diferença na sua fixação, tanto na primeira como na segunda passada. Para fios finos, fios curtos, utilize agulhas nanos. Isso vai facilitar muito o seu trabalho. Sempre prefira lâminas nano, 0,15, 0,16. Isso vai deixar o fio super fininho. Mas essa técnica nanopigmentação não serve para todo mundo. Tem casos que você vai precisar fazer o fio um pouquinho mais grosso, porque senão não vai ficar. O mais grosso que eu digo não é aqueles fios grossíssimos que parecem um código de barras, tá? Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de utilizar uma lâmina adequada, que seria a 0,18. Só essa parte aqui da aula, gente, já valeu toda, porque é muita informação, é muito rica essa parte. Se você pegar, se você anotar essa parte, com certeza, nas próximas vezes, você já não vai ter esse tipo de problema. Então, nós falamos o quê? Da camada correta, e agora nós estamos falando sobre a lâmina. A lâmina correta para você conseguir fazer a sua micropigmentação pegar com mais facilidade. A terceira envolve outras coisas também. Eu sempre digo, quando você vai trabalhar com micropigmentação, no mínimo você precisa ter um tempo como designer de sobrancelhas. Por quê? Você precisa criar um repertório, você precisa entender um pouco mais sobre tipos de pele, para na hora que você estiver ali com a sua cliente, você não ter dificuldade em identificar os tipos de pele. Porque essa é a terceira maior motivo para sua micropigmentação não ficar. Ainda vai ter o quarto, tá? O bônus aqui. O tipo de pele. Você não sabe qual tipo de pele você está trabalhando, então você não consegue executar o protocolo correto. Qual que é a técnica correta para aquele tipo de pele? Isso você precisa
desde o início da sua carreira, conseguir identificar uma pele oleosa, uma pele seca, uma pele mista, uma pele normal. Esses 4 tipos de pele. Tem outros também, subtipos também, que é a pele acneica, pele madura, pele sensível. Tem vários tipos de pele. Pele extremamente seca. Então, assim, nós temos pele sensível, nós temos vários tipos de pele. Que na hora que a nossa cliente deita na nossa maca, na verdade, na hora que está ali na recepção, que ela está preenchendo ali a ficha de anamnese, antes de começar o procedimento, você precisa analisar essa ficha, fazer as suas observações e sempre manter a ficha do lado do seu carrinho ali, ó, do lado da sua maca, para poder fazer as observações. Porque ali você vai anotar tudo que você percebeu. Sangrou? Qual foi o motivo? A sua cliente tem anemia? Quem tem anemia, a pele sangra mais. Você sabia disso? Não sabia? Já anota na sua ficha anamnese, porque você não vai cometer mais esse tipo de erro. São vários fatores que vai fazer a pele sangrar. A anemia é um deles. Então, naquela parte ali de patologias, você precisa preencher. Você não, a sua cliente precisa preencher de próprio punho. Jamais você pode preencher pela sua cliente. Somente a parte de observações, que é a parte sua profissional, que você vai estar fazendo ali, ó, preenchendo a ficha anamnese da sua cliente. Depois que ela já preencheu, que ela já assinou, que ela já escolheu a técnica, você já simulou e ela já aprovou. Aí você vai preencher ali, vai colocar a técnica, o tipo de pele, a lâmina. A lâmina. Tá tendo algum problema, Raquel? Tá tendo algum problema aí? Me fala aí, gente. Então, ali na ficha anamnese, você vai preencher tudo o que você observou ali, a lâmina que você vai utilizar, o pigmento, as observações, se ela tem alguma manchinha, cicatriz nas sobrancelhas, tudo isso você vai preencher na sua ficha de anamnese. E o bônus aí, para quem tá aqui comigo, o 4º motivo da sua micropigmentação não estar fixando, o bônus seria o... Deixa eu ver ali. Meninas, se tiver alguma dificuldade, comenta aqui pra mim, aqui no pontinho de interrogação, tá bom? Se vocês não estiverem me ouvindo bem, já comenta aí. O 4º motivo bônus aqui é o pigmento. Sim, todo mundo fica com medo de utilizar cores escuras. Mas qual o pigmento correto que você vai utilizar? O pigmento que mais se assemelha à cor do cabelo, das sobrancelhas, do cabelo natural, tá? Da raizinha aqui, ó. Natural. Se a cliente pinta o cabelo de loiro, não necessariamente você vai fazer as sobrancelhas dela como se ela fosse loira. Lembra que a micropigmentação não vai sair. Vai durar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, dependendo da técnica. Mas a cliente pode passar de loira para ruiva, para cabelo azul, para cabelo roxo. E essa sobrancelha tem que ficar o mais natural possível, com a cor dos fios das sobrancelhas. Analisando as sobrancelhas, os cílios, a raiz natural do cabelo da nossa cliente, nós conseguimos chegar no tom mais natural possível para cada cliente. Por isso que eu sempre digo, você precisa ter pelo menos 3 cores de pigmento para fazer as misturinhas ali, uma clara, uma média, uma escura, e através desses pigmentos e um para mornar também. E através dessa misturinha, o médio não precisa, é melhor você escolher um para mornar esse pigmento. Então, misturando isso, você vai conseguir chegar na cor mais natural possível para a sua cliente. Lembra que hoje em dia nós estamos numa época onde é buscado mais a naturalidade, tanto para fio a fio como para shadow. Sim, a shadow dá para ser natural. Quando você acerta na cor do pigmento, quando você utiliza uma cor de pigmento mais parecida com as sobrancelhas, mostra ali, testa na cliente ali, você vai acertar. Um dos motivos que fazem a micropigmentação não fixar é você utilizar um pigmento muito claro. Aí vai acabar não fixando. Por quê? Aí juntando todos os fatores. Você tá com a mão muito leve, tá na camada errada, tá
com o pigmento errado, com a lâmina errada, essa micropigmentação não vai ficar. No meu caso, que as sobrancelhas ficaram muito claras nessa semana, eu fiz uma nanopigmentação, ficou super fininho e ficou claro. A minha cliente é uma cliente com a pele muito jovem. Quando é pele jovem, a cicatrização é bem mais acelerada. Em menos de 30 dias, o processo já foi concluído. Nós só podemos mexer depois de 30 dias. Mas antes disso, ali a pele já renovou. Pele madura demora um pouco mais o processo de cicatrização. Então, nos casos que não deram certo, eu postei um caso que a micro pegou tudo, mas só que ficou um pouquinho mais clara. Então, o que eu fiz para resolver nesse caso? Mudei a forma que eu fiz, mudei o protocolo. Eu tinha feito um pigmento claro, tinha feito uma nanopigmentação para os fios ficarem super fininhos. Então, isso fez com que as sobrancelhas ficassem muito claras. No retoque, eu mudei, eu retoquei ela inteira. Usei uma agulha um pouquinho mais grossa e um pigmento um tom acima. E agora é só aguardar para ver o resultado. Então, nós conseguimos resolver isso. Tá, a sua micropigmentação não ficou? Analisa aí. Espero que você tenha anotado tudo sobre essa aula. Aí você vai analisar o quê? Estou na camada correta? A pele está dando sinais que eu estou na camada correta? Estou utilizando a lâmina certa? Eu consegui identificar o tipo de pele da minha cliente? Eu utilizei o pigmento correto, não um pigmento somente claro para ficar uma sobrancelha natural? Uma sobrancelha natural não quer dizer que ela tem que ser clara, quer dizer que ela tem que ficar natural para aquela cliente. Uma cliente precisa das sobrancelhas naturais para ela, cada cliente é única. Então, o que fica natural para mim, o meu cabelo é mais cheio, tudo. Então, se eu colocar uma sobrancelha extremamente clara, não vai aparecer em mim. Então, eu gosto em mim de uma sobrancelha, eu gosto da shadow. Então, principalmente assim, a cliente tem o cabelo que chama bastante atenção. Ela já usa óculos, ela tem poucas sobrancelhas. Obviamente que você vai conversar isso com ela, mas escolhendo as sobrancelhas naturais para aquela cliente. Você não vai oferecer uma fio a fio, vai fazer uma fio a fio para quem anda 24 horas maquiada, com as sobrancelhas extremamente pintadas de cores escuras, porque ela não vai se adaptar àquela técnica. Então, isso que eu digo, você precisa começar desde o comecinho, para sua micropigmentação fixar, você tem que analisar todos esses fatores. E aí sim, executar a técnica certa, na camada certa, e acertar também na técnica que você vai fazer na cliente, shadow, fio a fio. Isso tudo vai influenciar no seu resultado final. Isso tudo vai fazer a sua micropigmentação fixar ou não. Eu espero que você tenha conseguido entender aí por que a sua micropigmentação fixa ou não fixa. Uma pergunta que eu recebi aqui, antes de entrar aqui, que eu dei uma olhadinha ali no meu direct. Se você tiver dúvida também, você pode mandar no direct. Pode mandar aqui também, que eu já vou finalizar, mas pode mandar aqui que eu vou responder. Vou responder se vocês mandarem alguma dúvida aqui. Foi uma aluna que falou: prof, por que você não utiliza anestésico? Por quê? Esse é o nosso tema da nossa próxima aula, que vai ser segunda-feira. Eu vou estar fazendo aulas agora, período da manhã, entre 8 e 10 horas, e à tarde, às 14 horas. Então, eu sempre vou estar vindo aqui avisar vocês, mas segunda e quinta-feira nós temos aula aqui no meu Instagram. Então, prof, por que você não utiliza? Eu vou explicar certinho para vocês. Mas ela falava assim: nossa, a cliente deve morrer de dor. Ela deve sentir muita dor, deve ficar muito desconfortável. Gente, não fica. Aqui eu preparo todo um ambiente para minha cliente. Eu vejo, eu vou percebendo. A sua percepção quanto à cliente é muito importante. Se é uma cliente mais dolorida ou não. Então, nós vamos conversar muito sobre anestésicos na segunda-feira. Eu espero que você fique aí ligadinho aí, porque o conteúdo vai ser top. E eu preciso saber de você. Você entendeu por que a sua micropigmentação não tá ficando? Não tá fixando, depois de 30 dias sai tudo? Fora os cuidados, tá? Nunca esqueça de repassar todos os cuidados aí com a sua cliente.
não molhar, evitar sauna, evitar banhos demorados, não deixar o shampoo e o condicionador passar em cima das sobrancelhas, não ficar cutucando, não ficar coçando, usar corretamente o dermorestaurador, a pomada que você indicar para ela. Isso tudo vai influenciar uma boa cicatrização. Existem muito mais motivos para sua micropigmentação não fixar. Hoje nós falamos sobre 3, ainda teve um quarto aí de bônus. Espero que vocês tenham aproveitado muito essa aula. Eu amei estar aqui com vocês. E segunda-feira tem mais. Vou deixar também uma caixinha de perguntas lá nos stories, então se você ainda ficou com dúvida, corre lá já. Meninas, um grande beijo e até segunda. Tchau, gente!